E agora vamos a mais uma entrevista. Vamos falar sobre saúde mental das crianças. Assim como os adultos, as crianças tiveram que se adaptar a um novo mundo em função da pandemia. Surgiu uma nova rotina. As crianças ficaram longe da escola, dos amigos e até mesmo de parentes queridos. Sim, e sobre esse assunto, vamos conversar agora com Kátia Pacheco. Ela é psicóloga e doutora em Educação em Saúde pela Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Kátia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço a participação de todos e aos ouvintes. Ô, Kátia, a gente sabe que isolamento social tem prejudicado demais os adultos, mas a gente esquece das crianças, que eu acho que foi a mais prejudicada, inclusive pelo afastamento da escola e ficando dentro de casa. Quais os impactos que o isolamento social ele fez nas crianças? Olha, na verdade, o impacto é bem grande também nas crianças, né? A gente esquece que os adultos às vezes conseguem dar uma escapada para um supermercado, para um trabalho, uma farmácia. As crianças não, elas acabam ficando mais tempo em casa e esse impacto é grande. Pesquisas, inclusive, numa organização, numa ONG da Espanha, a Save the Children, mostra que de 1 a cada 6 crianças se sentiram frequentemente deprimidas durante o isolamento. E a gente observa a regressão de comportamentos que já tinham sido superados, como enurese noturna, chupa-dedo, chupeta, irritabilidade, transtornos de ansiedade, do humor. Então, o impacto é bem grande das crianças. Com esse isolamento social, qual seria a dica que você daria para um pai que já está observando esses tipos de comportamento na criança? Procurar uma ajuda psicológica, cortar celulares, porque a gente fala, a criança fica o dia inteiro no celular. Mas qual é outra coisa que ela vai fazer dentro de uma casa onde tem lugares que são pequenos, que estão cheios de crianças, pais trabalhando? Qual seria a primeira dica que você daria para os pais? Olha, de forma geral, Lilian, eu acho muito importante que os pais estejam sempre abertos para a escuta dos filhos, né? Para a escuta da criança, que a criança tem que deixar a porta aberta para o diálogo, sempre passando, mesmo quando a gente precisa passar algum limite, passando a mensagem de amor é muito importante. Agora, de forma mais prática, é fundamental que a criança ela possa estabelecer uma rotina dentro de casa, mesmo quando ela não está nas atividades presenciais. Então, o dia que está em casa, acordar no mesmo horário, seguir os horários das refeições, trocar de roupa, tirar o pijama, são coisas muito importantes. Uma outra dica muito prática para tentar mitigar os efeitos desse isolamento seria que as crianças pudessem participar um pouco mais da engrenagem familiar. E isso que você falou é muito verdade. Às vezes os pais estão em home office e a criança sente que está fora daquela engrenagem familiar. A sensação de não pertencimento ela é muito prejudicial para a saúde mental. Como que a gente favorece essa sensação de pertencimento? Atribuir pequenas tarefas, pequenas funções para a criança é muito importante. Então, que ela possa, dependendo da idade, do nível de desenvolvimento, tirar um lixo, colocar uma mesa, arrumar uma cama. Ela vai se sentir pertencente àquele ambiente, ela sente que tem uma função na engrenagem familiar e isso é muito positivo para ela. E a gente vamos falar um pouquinho de volta às aulas, Kátia. Muitos pais são contra, outros são favoráveis. Tem muitas escolas que já voltaram. Numa porcentagem de 1 a 100, qual que é a importância da escola na vida das crianças? Nossa, a porcentagem é máxima, né? É muito importante a escola. A gente tem o grupo social, o primeiro grupo social que a criança tem é o grupo familiar, que é onde é passado os valores, as regras sociais, mas é na escola, que é o segundo grupo dela, social, que ela pode colocar em prática esses valores, que ela pode desenvolver empatia, pode aprender a conviver com respeito diante das diversidades. Então, isso tudo não é efetivo pelo ensino à distância. E mesmo em termos acadêmicos, a gente sabe que as crianças pequenas, elas têm um pensamento muito concreto. E a aprendizagem precisa ter da experiência. A criança precisa experienciar no concreto aquilo que ela está aprendendo para que a aprendizagem seja efetiva. E isso, o ensino remoto, ele não é efetivo nisso. Então, de fato, a escola é fundamental, nada substitui um professor em sala de aula. Eu estava pensando, você falando aqui, na questão do esporte, porque eu conversei com um secretário esses dias e ele falou, olha,
Eu incentivo muito o judô. Eu falei, mas o judô é de contato. Ele falou, mas a gente faz, quando tudo não dá para reunir, a gente faz online, mas a gente reúne com espaçamento e sem contato. Então, a gente dá outros tipos de atividades ligadas ao esporte. Mas mesmo assim, a gente sabe que é difícil. Quando se trata de escola, eu tenho conversado com os secretários, eles falam, olha, a gente tem feito um levantamento junto com os pais. Então, tem cidade, por exemplo, que aceitou, 55% aceitou voltar dos pais e os outros 45% ainda têm receio, não estão levando seus filhos, né? Então, quando se trata de esporte, você acha que daria, não sei, alguma medida, por exemplo, reunir a molecada numa quadra com distanciamento, num grupo de WhatsApp, fazer algumas medidas, porque o esporte talvez fosse uma das questões estruturais para evitar que as crianças fiquem depressivas, enfim, né? Sim, a atividade esportiva ela é muito importante, ela trabalha não só o motor, a saúde, como a parte social, e você seguindo as medidas sanitárias, os protocolos de segurança, ele vai ser seguro, não vai colocar a criança em risco. Eu também acredito que é muito importante levar em consideração as especificidades de cada família, da saúde de cada família, de cada criança, e que isso seja algo voluntário das famílias. Agora, que realmente, de acordo com se seguir os protocolos de segurança, isso vai fazer muito bem para a saúde mental da criança, isso não tem dúvida, é muito importante. Ô, Kátia, quando que os pais, eles podem, como eles podem distinguir que é o problema na criança que eles podem resolver ou eles têm que buscar já ajuda psicológica? Toda mudança muito drástica de comportamento é importante já acender um sinal de alerta na cabeça dos pais. Então, uma criança que começa a querer dormir demais, ou começa a não dormir nem um pouco, come demais por ansiedade, ou ao contrário, começa a restringir muito a alimentação, tudo isso vai mostrando para a gente que é importante uma ajuda profissional, que já está saindo do padrão comportamental que aquela criança tinha. A criança, ao contrário do que a crença comum acredita, ela também pode ter depressão, só que ela não vai manifestar da mesma forma que o adulto. Ela não vai dizer que está sem esperança, que está muito triste, ela vai manifestar com outro tipo de comportamento, como essas mudanças que eu acabei de falar, e também muitas vezes dizendo, eu quero fugir, eu quero dormir. Ela vai usar o repertório de vocabulário que ela tem e de conhecimento que ela tem sobre as emoções, mas isso aparece com esse tipo de fala. Por isso que essa escuta, essa atenção à criança por parte dos pais é muito importante. Então, toda vez que você perceber que saiu muito de um padrão que era da criança, que era o padrão dela, já tem que ligar aí o sinal de alerta e procurar uma ajuda profissional para saber se é necessário ou não um tratamento. Eu gostaria de saber também em relação à faixa etária, porque a gente tem assim, desde o bebezinho, que claro, fica mais em casa, não sai muito, né? Criança pelo ECA, né? Até seria 12 anos, mas a gente tem os jovens também. Mas enfim, existe uma faixa etária que a gente tem que ter mais atenção? Se tratando da infância? Todas as faixas etárias merecem a atenção de forma igual. Agora, se a gente for pensar principalmente com relação ao uso das telas, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela não recomenda o uso de tela para crianças de até 2 anos de idade. E crianças de até 5 anos de idade, no máximo 2 horas de tela. De 6 a 10 anos, no máximo 3 horas de tela. Na prática, a gente observa que elas estão fazendo um uso muito maior, com muito mais horas da tela. E a grande preocupação é que, na maior parte das vezes, essa tecnologia que está sendo usada, os aplicativos que estão sendo consumidos pelas nossas crianças, não são necessariamente estimulantes ou que alimentem o nosso cérebro. Pelo contrário, eles geralmente ativam mecanismos, regiões cerebrais que ativam mecanismos de recompensa imediata, que fazem com que a criança fique ainda muito mais em alerta. Isso somado à diminuição de atividade física que o isolamento propicia, o isolamento social, faz com que se tenha alterações de sono, alterações de humor, que são muito importantes.
Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez, né, a gente tem o efeito Flynn, em que em geração após geração a gente tinha um aumento de QI na infância, e pela primeira vez teve uma pesquisa publicada pelo efeito reverso, a gente teve uma diminuição do QI, justamente quando está tendo um aumento de exposição à tela da nossa infância. Então, acho que é importante ficar atento a isso e, é claro, pensar nas faixas etárias de acordo com o que está sendo consumido através das telas. Ô, Kátia, a gente sabe que esse ensino híbrido ele veio para ficar, mas como você mesmo disse, as crianças, mesmo a de ser até 10, 14 anos, ela, na sua concepção, ela tem maturidade para poder ter responsabilidade e saber que a tela, ela é importante para a gente, ou é perca de tempo a criança sentar ali, porque a gente sabe que tem crianças hiper, ultra, que não param um minuto, tem TDAH, e com isso, esse ensino híbrido, esse ensino na tela do computador não facilita as crianças a desenvolverem mais ainda os sintomas que elas já têm e podem ter aí com o decorrer do tempo? Na verdade, para algumas crianças que são mais concentradas, que são mais, né, conseguem fazer uso do acesso à tela, ela vai conseguir aprender, sim, ela vai conseguir fazer um bom uso, mas isso é por um tempo bastante curto, porque todos nós, até os adultos, nós temos um tempo, em termos de minutos mesmo, máximos de atenção. A cada 30 minutos, a gente precisa mudar o foco para que a nossa atenção renove. Muito tempo em frente à tela, de fato, a criança vai dispersar, ela vai ter dificuldade de aprender o conteúdo. Claro que isso foi importante numa fase desse isolamento, mas não é a solução efetiva para que a gente permaneça assim por muito tempo. Ainda mais as crianças com déficit de atenção, elas vão ter bastante dificuldade de focar a atenção e você não aprende se você não teve atenção. Então, de fato, isso prejudica bastante. Ô, Kátia, você é psicóloga, doutora em educação em saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho o que seria uma rotina ideal. Porque você falou em rotina no começo, eu achei muito importante. Quando é a questão de estudar, eu vejo, por exemplo, tem escolas que mandam um pacotinho eletrônico e você acessa a hora que você quer. Nem os adultos não fazem, a gente se confunde, só quando chega no horário da aula que a gente vai lá. Então, o que seria o ideal para um pai falar, olha, eu vou sair, vou trabalhar, mas assim, vocês levantam 7 horas da manhã, 9 horas vai fazer o estudo até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde tem esportes. Como é que a gente senta e cria uma rotina saudável? Olha, o ideal é que os pais possam fazer isso em conjunto com os filhos. Então, claro que isso vai depender da idade da criança, mas é importante que eles possam ver juntos qual que seria o melhor momento para cada atividade. Isso vai depender da escola. Tem escolas que eles têm, de fato, essa opção de escolha, e outras escolas não vai ter opção de escolha, porque a aula acontece online de forma síncrona com o que está acontecendo presencialmente. E aí, o ideal seria que se seguisse a rotina como se fosse de um dia presencial. Então, nesses casos em que você não tem opção, tentar fazer com a criança a rotina que ela teria se ela fosse sair de casa. Se ela tiver a opção de escolher, se é uma aula que está gravada e ela pode escolher o horário, acho que é importante que se sente com a criança para fazer, e pode até fazer num quadro, numa cartolina mesmo, as crianças menores a gente pode usar com desenhos, mas fazer uma rotina, e a rotina ser o chefe, né? A rotina ser o chefe, olha, agora é o horário da lição de casa, ter o tempo de descanso, ter o tempo da refeição, de colocar a roupa, essas coisas são muito importantes para que a criança não se sinta tão perdida, tão insegura nessa rotina muito desregrada que o isolamento pode causar. Então, a minha recomendação é essa, que se sente junto com a criança e de acordo com a rotina da própria família, a criança e o adulto montem algo que atenda às necessidades deles naquele momento. Muito importante isso que você falou, porque, olha, rotina é uma coisa das mais fundamentais, inclusive fisiologicamente, né? Tenta um dia dormir mais tarde, depois acordar a qualquer horário, estudar a qualquer horário, sua vida vira uma bagunça. Eu mesmo, Lília, olha,
Quando eu tinha uma rotina, eu punha o lixo na hora certa, tudo. Veio a pandemia, fiquei meio atrapalhado. Agora eu já estou entrando mais nos eixos. Mas acho que para a família não é fácil, não é? Porque, por exemplo, tem criança que gosta de acordar mais cedo, tem umas que gostam de acordar mais tarde. Parece que tem isso também, né? A questão de cada um tem o seu relógio biológico, né? Mas o que eu sei é o seguinte: fazer a lição um dia 9 horas da manhã, depois outro dia às 2 da tarde, outro dia às 8 da noite, aí bagunça tudo, né, ou não? Sim, sim, por conta disso mesmo que você falou, a gente tem o nosso relógio biológico e o nosso corpo se prepara de acordo com esse relógio. Então, a hora que você vai dormir impacta na hora que você acorda, impacta na hora que você tem mais atenção, na hora que você está mais cansado. Então, a rotina ela é fundamental para que você faça as suas atividades, tenha êxito nessas atividades, se sinta valorizado por, poxa, ter conseguido fazer aquilo. Agora, se já acorda com um horário bagunçado, você vai ter menos disposição para fazer, vai se sentir mal porque não fez no seu máximo da sua potencialidade. Então, isso vai gerando consequências tanto na sua função no dia a dia, como também na autovalorização do quanto você conseguiu fazer. Então, é fundamental que se estabeleça uma rotina. Não tem uma rotina certa ou errada, vai depender muito dessa dinâmica da casa, mas a rotina é fundamental. E bota a molecada para arrumar a cama, lavar a louça, fazer as coisas, viu? Porque não faz mal para ninguém, não. Minha mãe colocava uma listinha, viu, Kátia, na geladeira, e aí se não fizesse. Mas eu queria que, para a gente caminhando para o final, falasse um pouquinho do atendimento psicológico. A gente não tem muita cultura, muitas vezes nem para os adultos, né? Mas hoje a gente tem a telemedicina, quem tem plano de saúde tem lá atendimento psicológico, quem não tem, eu não sei se a USP, se você tem conhecimento, eu já fiz matéria durante a pandemia de psicólogo que se reúne e presta atendimento gratuito, se você tiver algum, fique à vontade. Mas qual é a orientação, assim, um atendimento psicológico para a criança é igual ao do adulto? Pode ser por a distância também? O que você pode dizer para os pais? O conselho, ele não ele inclusive autoriza que se faça o teleatendimento, mas o atendimento da criança, de fato, ele é diferente do atendimento do adulto. O adulto expressa as suas emoções através da via verbal. A criança, por ela ser mais concreta, ter um pensamento mais concreto, ela vai expressar os seus sentimentos, as suas emoções, através do brincar, do lúdico. Então, a gente faz o que a gente chama de ludoterapia, que é a psicoterapia através do lúdico. Então, a criança vai expressar o que está sentindo através dos jogos de faz de conta, das brincadeiras, das fantasias. E o psicólogo vai fazer a sua intervenção também por essa via, do brinquedo, do brincar. Então, ela difere realmente da psicoterapia do adulto. É mais complicado fazer isso à distância, né? Mas é essa a forma de fazer o atendimento infantil, através sempre do lúdico, que é como a criança expressa os seus sentimentos. Doutora Kátia Pacheco, ela é psicóloga e doutora em Educação em Saúde pela Faculdade de Medicina da USP, vai ter um papo aqui com a gente falando um pouquinho da saúde mental das crianças. A gente agradece a sua participação, doutora, e tenha um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para todos. Muito bem. Quando a gente fala em criança, o assunto está bem complicado. Eu acho que as crianças ficaram muito tempo dentro de casa e agora está vindo os reflexos, né? Mesmo que volta às aulas, você começa a observar diferentes atitudes das crianças que até então não existia, justamente devido ao isolamento social, né, Jeremias? E a gente já vive isolado. Enquanto ela falava, eu pensava aqui, né? A gente devia, infelizmente, principalmente nas grandes cidades, a gente tem no máximo um grupo de WhatsApp no bairro para tratar de segurança, né? A gente devia, sei lá, reunir a turminha, ir lá no pátio, na praça e fazer uma atividade física, se não é todo dia, pelo menos uma vez por semana. Algum jeito a gente tem que ajudar. Porque assim, a quantidade de crianças que não está indo à escola, mesmo com o retorno agora, é grande. Em algumas cidades chega a 50% de pais que optaram por não levar. E a criança continua em casa, continua privada muitas vezes de esporte, de sair, com o celular na mão. Então é bem complexo mesmo. Atividade esportiva acho que é uma das grandes saídas. Atividade esportiva e criança, né? Criança precisa de criança.